que mais gente seja abençoada. Se você não sabe o canal no YouTube de seu pastor, arrepende, muda de vida agora, em nome de Jesus. No YouTube e no Instagram, Rafael Almeida Play, só isso. Você vai achar lá todas as ministrações e muitos outros conteúdos, vai te abençoar. Glória a Deus. Hoje nós daremos continuidade na série de mensagens para expandir a sua fé e a sua esperança para viver tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. Mas eu quero saber, quantos aqui querem viver tudo que Deus quer para a sua vida? Aleluia. Então você sabe, Tiranossauro Rex não vai receber, porque quem faz assim é dinossauro. Eu quero saber de novo, quantos querem receber as promessas do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Então você está aqui para isso, para ganhar fé, para apropriar das promessas. Aleluia. Warley, aumenta um pouco para mim meu retorno. Glória a Deus. Então eu quero que antes de entrar na palavra, você ponha a mão no seu coração. Você vai orar por você agora. Você vai orar e pedir para Deus por revelação, para que você saia desse culto tendo crido com todo o seu coração naquilo que a palavra de Deus diz, e que você saia daqui desfrutando, tendo apropriado de todas as promessas do Senhor, amém? Quero ouvir você orando, feche seus olhos, ora agora por isso, ora pela palavra, ora pelo pregador, ora por você, pela sua casa. Quero ouvir a igreja orando agora, pede por revelação. Amém. Espírito Santo de Deus, libera, Senhor, para nós revelação, espírito de revelação, plena compreensão da sua palavra, para vivermos tudo que o Senhor tem para nós, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ainda com a mão no seu coração, repete após mim, fala assim com todo o seu coração, com intensidade. Fala após mim, fala assim: nessa noite eu abro o meu coração e trago a minha mente cativa, concentrada, para receber revelação, fé, esperança e apropriar plenamente de todas as promessas do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos combinar. Se você quer receber o que vai ser liberado sobre você, você vai interagir falando amém. Quando você fala amém, você está recebendo, você está pegando. No mundo espiritual, você está concordando, dizendo: é assim que vai ser na minha vida. Então eu já começo fazendo uma grande proclamação de fé, para que você possa dar um primeiro amém assim muito poderoso. Eu quero, como pastor dessa igreja, declarar que todos nós iremos testemunhar a realização de todas as promessas de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você sabe, nessa semana eu recebi alguns testemunhos, 3 para ser mais exato, a respeito de uma palavra profética que eu dei semana passada aqui no culto. Se você estava aqui, e eu brinquei falando, acho que não sei se foi semana passada ou retrasada, mas uma irmã engraçada, ela falou para mim: pastor, eu já peguei seu trejeito, e o senhor é o seguinte, na hora que o senhor está pregando, se Deus fala algo com você, você vai entregar uma profecia, você para e dá um tremelique assim. E você para assim, você muda assim, o jeito de falar, o semblante e tal. E aí eu falei: é mesmo? Aí ela falou: e eu fico só te observando. Na hora que acontece isso, eu já falo para quem está perto de mim: olha lá, Deus vai falar agora. Falei: não, mas toda hora, desde que eu pego o microfone até terminar, é Deus falando. É Deus falando. Tem coisas que ele fala diretamente com algumas pessoas, mas a pregação inteira é a palavra de Deus para nós. Amém, irmãos? Aleluia. Mas semana passada eu dei uns tremelique desse, e Deus me deu uma palavra, e no meio da palavra, da pregação, Deus me mostrou que tinha pessoas que haviam rejeitado uma viagem que havia ganhado. E por quê? Porque tem problema, está endividado, tem situações para resolver, e como que eu vou viajar? Mesmo que eu estou ganhando tudo, é irresponsabilidade viajar e tal. E aí o Senhor combateu essa atitude, porque não deixa de ser uma atitude de incredulidade.
quando você não consegue descansar indiferente das circunstâncias, você continua então de pé, correndo para lá e para cá, mas a bênção de Deus te alcança quando você descansa no seu coração e crê somente. E aí 3 irmãos me mandaram, os 3 apropriaram dessa palavra. Por quê? Porque na semana passada, para os 3 aconteceu exatamente isso. Ganharam uma viagem, o anúncio de uma viagem que não teria que pagar nada, e os 3 haviam rejeitado, falando que não tem jeito, como que eu viajo agora? Não, talvez um dia, mas agora não vai ter jeito. E aí os 3 testemunharam, falando, pastor, glória a Deus, deu tempo de eu voltar atrás, liguei para quem estava dando e apropriei, e já deu certo, já emitiu passagem, já está tudo certo e vou viajar para desfrutar. Aleluia! Fico feliz demais. Vou ficar mais feliz ainda quando esses convites envolverem um pastor. Aleluia! Falar, eu vou e o Senhor vai também, nós vamos juntos, glória a Deus. Esses dias para trás um pastor veio dar um testemunho para mim, eu fiquei morrendo de inveja, morrendo. Tive que orar, falei, ô Senhor, tira a inveja de mim. O Senhor é rico para dar para ele, o Senhor pode dar para mim também. Mas ele falando que ele foi num evento pregar, pregou e converteu algumas pessoas, levou para o encontro, ele pregou no encontro, e o povo pegou um amor tão grande nele, aquela coisa, meu pastor amado. E aí eles resolveram, tal, a família, não, nós vamos viajar de férias e tal, vamos levar mais gente junto, e chamaram alguns irmãos, e aí eles falaram, o pastor tinha que ir com a gente. Aí eles, não, então vamos convidar. Aí eles mesmos concluíram, não, mas é ruim ficar arrumando conta para os outros pagar, né? Convidar e ele ter que pagar, então vamos ver como que ficaria para a gente pagar para a família dele. E já chegaram com a coisa resolvida. Pastor, nós vamos viajar de férias, né, para um resort, aleluia, e está indo uma galera da rede, e se o senhor quiser ir com a sua família, a gente já orçou tudo, e nós vamos pagar. Que é isso? O pastor nem orou para saber se ele falou, eu vou. Não, como diz o outro, nem falou que o dia, não, eu vou. Fiquei com inveja, fiquei, Senhor, oh Deus. Mas eu creio que nós vamos viajar de bando também aqui, em nome de Jesus, aleluia. E o Senhor vai me dar condição não só para eu levar minha família, eu também vou levar uma galera junto, e um pagando para o outro. É isso que é a família da fé, glória a Deus. Aleluia. E hoje eu quero te ensinar algo muito importante. Por quê? Porque eu não tenho dúvida que você crê que Deus fez promessas para a sua vida. Eu não tenho dúvida. Quantos creem que tem promessas de Deus para a sua vida? Amém mesmo? Mas a grande questão é, o que fazer enquanto você espera o cumprimento da promessa? Isso daí é o teste. É o teste que faz muitos tropeçarem. Por quê? Porque Deus falou que vai fazer. Mas do dia que ele falou até ele fazer, é um teste. E a sua atitude durante esse teste vai determinar se você vai ou não desfrutar da promessa no tempo que era para ter desfrutado. Semana passada eu também falei disso. Tem alguns que acabam adiando. A sua atitude faz com que você não desfrute agora daquilo que Deus queria que você desfrutasse. E aí Deus tem que esperar para fazer. Por quê, pastor? Porque eu acredito que nível de maturidade está incluído nisso, né? Você fazer algo muito grande para quem não tem maturidade para lidar com aquilo pode se tornar um problema. Eu lembro do caso de um irmão que ele testemunhou para mim. Foi o irmão que me ganhou para Jesus, inclusive. Que ele, logo depois que ele converteu e tal, ele orava, ele aprendeu a orar com os alvos, né, e sendo específico no alvo. Então um dos alvos dele era um carro, que era o carro dos sonhos dele. E aí ele orava e nada desse carro. E aí um belo dia, assim, uns 2 anos orando por esse carro, o primo dele comprou exatamente o modelo, a cor, tudo, do jeitinho que ele orava. E aí o primo dele fez uma proposta para ele, falou, dá uma volta para você ver como que é. Porque ele falou para o primo, não, eu peço para Deus um desses, Deus te deu, eu creio que ele vai me dar também.
E aí o primo dele falou, vai dar uma volta para ver se você gosta. Na hora que ele voltou do passeio, ele falou, eu já entendi por que Deus não me deu esse carro ainda. Porque ele falou, na hora que eu entrei no carro, mudei. Fechei o zoinho um pouco assim, puxei a manga da camisa, uma BMW top. Falou, puxei a manga da camisa, estufei o peito. Tá, um bracinho na porta, o outro aqui no volante, o zoinho assim. Fiquei um gatão. Fui dirigindo, tal, todo. Ele falou, na hora que eu desci do carro, ele falou, eu já entendi. Eu não tenho maturidade ainda para ter esse carro. E se eu tiver esse carro, vou ficar bobo, vou ficar me achando bonitão, maravilhoso. O risco de eu cair é grande demais. E ele falou, então foi proteção Deus não ter me dado ainda. E aí o tempo passou, um tempo depois, o Senhor deu para ele um ainda melhor do que aquele que ele orava. E aí ele falou, e agora Deus deu no tempo certo, que agora ter o carro não mudou quem eu sou, minha atitude, nada. Então acredite, irmãos, tem coisas que Deus prometeu, Ele quer fazer na sua vida, mas Ele não fez ainda. Não significa que Ele não vai fazer, mas Ele não fez ainda, para que isso que Ele vai fazer não se torne um problema na sua vida. Amém? Mas presta atenção, aquilo que Ele prometeu, o que a Bíblia diz que acontece? É certo que se cumprirá. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não fala que aquele que recebeu a promessa tem que ser fiel para receber. Fala que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Quantos creem na fidelidade de Deus aqui? Então espera. Se você crê, como dizia minha avó, sossega o funiquito. Quieta, sossega, calma. Por quê? Porque a sua angústia, a sua ansiedade, sua querendo botar prazo em Deus, né? Eu falei disso também, porque está tudo interligado às palavras, né? Tem irmãos que ele põe prazo de validade. Ele fala, Deus, se até tal dia o Senhor não me der uma resposta, não fizer, eu vou resolver esse negócio. Muito ruim, por quê? Porque daí você está colocando Deus como sendo um funcionário seu. Você deu uma tarefa para ele e deu prazo para ele cumprir. Se ele não cumprir dentro do prazo, você resolve sozinho. Não viva dessa forma. Você tem que crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas quando ele vai cumprir? Quando ele definir que é o tempo certo dele na sua vida. Amém, queridos? Aleluia. Você sabe, eu lembro do caso também de um irmão que, inclusive, hoje, eu vi uma postagem que ele ficou noivo hoje. Hoje, fiquei feliz demais com ele. Os pais deles, muito amigo meu, são lá do Bueno também, e vi crescer. E ele estudou para passar em medicina por anos. Estudava e não dava conta de passar. Fazia o vestibular, não dava conta. E os pais pagaram caro, em cursinho, tudo, para ele continuar tentando, porque era o sonho dele, e eles só conseguiriam que ele fizesse medicina se ele passasse na federal, porque é uma faculdade particular, né? Não imagino hoje, assim, no geral, quanto que é. Eu sei minha sobrinha está fazendo curso de medicina na PUC, se não me engano é 10, 11 mil reais a mensalidade. É dinheiro demais, né? Estou feliz, orgulhoso dela e comprometido, quero vê-la formada, vai ser médico, uma bênção, mas não tinha condições, então estavam ali estudando demais, aquela coisa toda. E eu lembro de conversar com esse jovem, porque qual que era a dúvida dele? É que ele sentia que ele estava no prejuízo, comparado aos outros que prestavam vestibular, ele estava no prejuízo porque ele não tinha o mesmo tempo que os outros para estudar, porque ele envolvia na igreja, e a igreja tinha coisa demais para fazer. Coisa demais. Então, para que ele conseguisse passar, ele tinha que largar a mão de fazer tudo e vir só no culto, no domingo, e no resto dos dias garrar para estudar. Eu lembro que eu falei para ele, eu falei, olha, você é totalmente livre para fazer isso. Totalmente livre. Se você concluir que esse é o melhor, Deus vai deixar você tentar. Mas essa não é uma atitude de fé. Andar por fé não é isso. Você está fazendo como qualquer ímpio faz. Metendo a cara para estudar o dia inteiro.
Falei, então ora, deixa Deus resolver para você, não sai resolvendo. Eu louvo a Deus que o testemunho dele foi que ele venceu essa crise, orou e resolveu no coração dele. Falou, não vou abrir mão de nada. Tudo que eu faço na vida da igreja, eu vou continuar fazendo e Deus vai me habilitar que mesmo estudando menos do que os outros, eu vou conseguir passar. E aí o testemunho dele foi isso. Ele continuou envolvido, continuou liderando, participando da reunião discipulada, servindo nos encontros, conferências, tudo que tinha e estudando. E na próxima data que teve do vestibular, ele conseguiu passar e, em nome de Jesus, logo ele vai estar formado. Falta pouco, se não me engano, falta 1 ano ou 2. E agora ficou noivo, hoje eu vi a postagem dele ficando noivo. Então vai casar logo mais também, olha que bem, vai estar formado e casado, mas não deixou de fazer nada na vida da igreja, continua envolvido. Foi durante os estudos, entrou na faculdade, está fazendo medicina na federal e continua envolvido na vida da igreja do mesmo jeito. Por quê? Porque dependeu de Deus para decidir. Mas alguns não fazem isso. Alguns simplesmente resolvem como acham melhor. Então hoje Deus quer te ensinar. Me ajuda aí, irmãos. Levanta a cabeça aqui para olhar para o pastor pregando. Olha aqui para mim. Hoje Deus quer te ensinar o que fazer enquanto você espera Ele cumprir a promessa. O que fazer? Tem um caminho. A palavra de Deus é o guia para apontar a direção, para te instruir que tipo de atitude você tem que ter. Eu quero aprender isso. Fui edificado na pregação hoje de manhã, edificado enquanto preparava para pregar aqui para você, e você edificado e abençoado enquanto prego para você. Por quê? Porque não é o tipo de coisa que você acha que formou, que já é especialista, que você já sabe como fazer. Você precisa continuar sendo edificado. Então eu quero aprender cada dia mais. Quantos querem também? Aleluia. Então, primeira coisa que você tem que entender, que na nossa caminhada com Deus, vão ter muitos momentos de espera, irmãos. Tem hora que a sua senha já é a próxima. Você acabou, já aconteceu com você, você chegar num lugar que tem senha para ser atendido, você pega a senha e você nem chega a sentar, ele já chama seu número. Isso é glorioso. Eu amo quando acontece isso. Mas a maioria dos casos não é assim que acontece. Você pega a senha, aí você fica. Qual que está próximo? Na hora que você vê chamando a próxima, cai o semblante. Não, mas tem tudo isso ainda na minha frente. Aí você senta lá e você espera. Mas qual que é a certeza? É que em algum momento vai chamar a sua vez. Aleluia! Quantos querem que dá para chamar a sua senha? Aleluia! Vai chamar. Quero declarar em nome de Jesus, nessa semana, vocês vão testemunhar muitas promessas de Deus que você estava aguardando, vai chamar sua senha nessa semana. Aleluia! Glória a Deus. Quem falou amém com fé, recebeu mesmo. Aleluia. Então presta atenção, é normal que em algumas coisas o Senhor prometa e já te entregue, mas em outras você vai ter que esperar. Por quê, pastor? Eu vou saber. E se tiver uma fórmula e você der conta de classificar isso totalmente, eu acho que Deus deixa de ser Deus nessa hora. Porque se você der conta de explicar Deus e como que Ele faz as coisas, Ele perde a divindade. Uma das coisas que classifica Ele como Deus, e você não é Deus, Ele é que Ele faz as coisas como bem lhe apraz, como bem Ele entende. Por quê? Porque Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Quando Deus olha, é importante você entender isso. Você olha numa visão do presente, do passado e numa perspectiva do que pode ser que aconteça no futuro. Deus não. Para Deus é diferente. Ele olha tudo de outra perspectiva, porque o tempo não corre para Ele como para nós. Então Ele sabe de tudo que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E tendo essa visão que Ele tem do tempo diferente do nosso, Ele consegue saber perfeitamente a hora certa de fazer algo na sua vida, que vai repercutir depois para frente como deveria. Essa semana até falei para o pastor Luiz isso, mandei no grupo dos pastores, depois se você quiser eu posso mandar também no grupo nosso aí dos irmãos e vai compartilhar.
até chegar em você. Mas essa semana fizeram uma invenção, né, que eles estão tendo, cientistas, como uma das maiores invenções que a humanidade já deu conta de desenvolver, que foi uma capacidade de uma máquina fotográfica que capta, se não me engano, 1 trilhão de frames, de capturas, né, num milésimo de segundo. É um negócio assim absurdo. É tão rápido, para você ter uma noção, que deu conta de desacelerar o caminho da luz. Eles acendem uma lâmpada num ambiente com um cenário. Nessa experimento tinha uma maçã e uma parede pelo lado de trás. E eles conseguem pegar certinho o caminho que a luz faz para ir iluminando a maçã e depois gera sombra na parede atrás. E aí eles conseguiram mostrar que tem uma diferença do tempo, que a sombra não é instantânea. Não, primeiro ilumina o objeto e a sombra é gerada depois. Mas isso nunca tinha sido feito em olho nu em tempo real, né? Só computadores ultrapotentes para fazer em câmera lenta, pegar uma imagem. Agora não, eles conseguiram captar já nessa velocidade. Aí pegou um raio de luz passando por dentro de uma garrafa de água e mostrou esse raio de luz fazendo o percurso, iluminando a garrafa certinho. Pastor, como diz o outro, o que isso tem a ver com a gente? É só para te falar da perspectiva com a qual Deus vê as coisas. Nós, se você liga uma luz aí, você não vê percurso de luz, coisa nenhuma. Simplesmente o que estava escuro clareou, é ou não é? Você não dá conta de pegar o caminho que a luz faz. Mas se o homem já deu conta de criar uma máquina para captar o caminho que a luz faz, e Deus que criou a luz? Você acha que ele enxerga em qual velocidade, irmão? Você acha que The Flash, Superman, isso tudo que criaram aí, toda a criatividade do homem para mostrar superpoderes que homens podem ter, tudo isso são vislumbres apenas da magnitude que é o Senhor, mas ainda assim a imaginação humana nunca vai dar conta de contemplar tudo aquilo que realmente Deus é. E isso é o que define que Ele é Deus e nós não somos. Então Deus que enxerga muito mais do que a velocidade da luz, que o tempo para Ele não existe, passado, presente e futuro, Ele simplesmente é. Ele não era, não passou a ser, Ele é. Desde quando? Desde sempre. Ele criou todas as coisas, Ele é infinito. A maior prova de que o universo não é infinito é o fato de que o universo existe dentro dele, dentro de Deus. Deus é infinito, as demais coisas estão contidas dentro dele. Tudo existe dentro dele. Ele criou todas as coisas. Esse Criador de todas as coisas, que não tem limites de velocidade, de tempo, Ele decidiu, presta atenção, olha aqui para mim, Ele decidiu não ser apenas um Deus para você, mas se tornou, além de tudo, seu Pai. Aí você tem a divindade, o ser supremo, o criador de todas as coisas, aquele que é, que era, que há de vir, ele que é onipresente, onisciente, onipotente, ele que criou todas as coisas só de falar, ele que tem poder sobre tudo e todos, não é apenas um Deus para você, mas também é o seu Pai. Então você é filho de alguém tão poderoso assim, irmãos. E isso tem que acender o seu coração para crer que Ele prometeu, não só porque Ele pode fazer, mas também porque Ele quer fazer. Ele não tem apenas o poder para realizar as promessas, irmãos. Ele tem a motivação também. Ele tem o poder porque para Ele nada é impossível, mas Ele tem o desejo de fazer. Por quê? Porque Ele te ama. Ele quer cumprir o que Ele prometeu na sua vida para ver você o mais feliz, o mais realizado, o mais completo, o mais útil, o mais cheio de poder, de vida, de unção, de tudo que você pode desfrutar. Por quê? Porque Ele te ama. Ele quer o melhor para você. E o que Ele quer para você é tão bom que olho nenhum nunca viu, ouvido nunca ouviu, nunca deram conta de imaginar, nunca passou perto do coração do homem, nunca deu conta de dimensionar aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, só porque Ele nos ama, irmãos.
Amém. Você crê que Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida só porque ele te ama? Ah, pastor, essa pregação é complicada, porque além do amor tem também a obediência. Deus vai cumprir se eu obedecer. Porque, como diz aquele corinho muito famoso, baseado em Deuteronômio, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, então as bênçãos virão e me alcançarão. Aleluia, o corinho é legal, porque ele fala das bênçãos que virão, mas coloca uma condição, tem que obedecer, tem que cumprir os mandamentos. Qual que é o problema desse texto? É que ele não fala só das promessas para aquele que cumpre o mandamento, fala também das maldições para quem não cumpre, para quem desobedece. E aí eu e você só teríamos maldição baseado nisso. Mas aprove ao Senhor mandar Jesus para se fazer maldição no nosso lugar, para que agora nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, pudéssemos reinar em vida hoje. Aleluia! Glória a Deus! Os irmãos estão comigo nessa noite? Você conseguiu trazer sua mente cativa para a mensagem? Você está aqui recebendo? E você já está conseguindo imaginar as coisas que Deus vai fazer na sua vida? Aquela oração que eu estava fazendo, que eu estou esperando. Se Deus está falando disso, é porque o tempo da espera está acabando. Não, aquela outra coisa que eu estou desejando, que eu passei a pedir para Deus agora. Comecei a orar agora, mas eu estou crendo que eu não vou ter que esperar muito tempo não, porque vai chamar minha senha já esses dias. Aleluia! Glória a Deus. Estava conversando com o irmão, porque eu fui lá em Palmas mês passado ou nesse mês? Mês passado. Fui lá em Palmas, agora não lembro. 2 semanas atrás era mês passado, então era mês passado. Fui lá em Palmas mês passado, estava conversando com o irmão, ele estava reforçando o testemunho dele, porque ele é dono de uma empresa de soja, de semente de soja. E ele criou essa empresa, eu trouxe ele para dar o testemunho no seminário dos empreendedores do ano passado. E ele deu testemunho, na época, de algo que aconteceria, porque ele havia feito uma negociação e vendido parte da empresa dele para a maior empresa de semente de soja do Brasil, a única que tem ação na Bolsa de Valores. E aí ele testemunhou de algo que aconteceria. Olha, eu fechei a parceria, estou finalizando o contrato e vai acontecer um aumento no faturamento da minha empresa. Deus vai me abençoar muito. Então ele profetizou a respeito do que ele viveria. Só que eu encontrei com ele agora. O que já aconteceu com ele? Já chamou a senha dele, ele já está desfrutando, as promessas já se cumpriram, e agora a coisa extrapolou, o testemunho dele enriqueceu muito mais, ganhou muito mais promessas. Por quê? Porque o faturamento dele já multiplicou 6 vezes em um ano, 6 vezes, 600% de crescimento. Eu acho que é uma bênção. Quantos estão crendo que sua renda vai aumentar 6 vezes? Eita, glórias, aleluia! Quem não levantou a mão não está querendo, não? Vou perguntar de novo. Vou dar uma outra chance. Talvez eu peguei você de surpresa. Quem está querendo que sua renda multiplique 6 vezes aqui? Aleluia! E aí agora, além dessa empresa, ele já está envolvido em outros negócios. Lançou um loteamento no interior do Tocantins, na beira de um lago. Um loteamento que vai ter pista de pouso, que os caras vão descer de avião e cada um já vai estacionar o seu avião no lote dele, porque cada casa já vai ter um hangar para parar o avião particular. Ai, enjoado. Esse negócio de ir de caminhonete, de ir de carro, passou de fase, está em outro patamar agora. Cada um vai no seu avião particular para o loteamento, e ele é o dono do loteamento. Olha que mover! Mas é alguém que alguns anos atrás estava quebrado, não tinha nada, estava endividado, devendo tudo, ainda com a filha quase morrendo, com um diagnóstico que não tinha cura, com os médicos já mandando despedir. E aí Deus vai lá, cura a filha dele, tira ele das dívidas, mas prospera ele absurdamente. Mas é claro, é porque ele é muito obediente e cumpre todos os mandamentos. É isso, irmãos? Não, é só porque ele é filho amado. Mas eu creio que tem outros filhos amados aqui que também vão desfrutar disso em nome de Jesus. Aleluia! Ó,
Vocês estão começando a ativar. Eu estou começando a ver que você está realmente pegando o espírito da palavra. Agora há pouco ainda estava assim meio murcho. Agora estou percebendo que está conectando. O espírito dentro de você está te chacoalhando para você entender que é para você essa palavra aqui hoje. Porque sua senha está para chamar. Você não pode estar distraído. Porque eu já vi isso acontecer. Eu já vi acontecer da pessoa estar lá esperando a senha e aí ela pega no sono. Cochilou. Aí chama a senha dele. Uma vez, duas, três. Ele não vê, tá cochilando. Aí vai lá e chama outra. E depois outra, e depois outra. Aí na hora que ele acorda, ainda reclama ainda. Pelo amor de Deus, até agora, estou esperando esse trem. Aí quando ele vai ver, uai, passou minha vez? Porque ele dormiu no ponto. Quero declarar em nome de Jesus aqui, não vai ter ninguém dormindo no ponto. Quando chamar sua senha, você vai estar vigilante, orando e vigiando em todo o tempo. E na hora que chamar sua senha, olha você lá de frente para a porta. Por quê? Porque a palavra diz que você vai bater e a porta vai abrir. Então na hora que ela abrir, você vai estar lá de frente para ela, para você entrar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, mudou até o ambiente. Se você tem percepção espiritual, você percebe. Do começo da palavra para cá, mudou o ambiente. Não é por causa de uma emoção, não é porque você está ficando ativado com uma estratégia aqui de palestrante motivacional para você falar yes 3 vezes e quebrar uma madeira, entortar um ferro com o pescoço, andar em carvão, não tem nada disso não, é o espírito em ebulição dentro de você, testificando no seu espírito que essa é palavra de Deus para você, para manter você na posição para entrar na bênção que o Senhor tem para você. Aleluia! Glória a Deus, presta atenção, importante você entender. A Bíblia diz aí em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a definição de fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Importante você entender que no grego, como foi escrito, fé, a palavra em grego para fé é pistes e para esperança é elpis. Qual que é a diferença das duas coisas? É porque fé, o pistes, significa você acreditar que você já recebeu a provisão. Quantos creem que já receberam a provisão? Enquanto a esperança, que é o elpis, fala do futuro, fala de que você irá receber tudo mais, além da provisão, e tudo mais que Deus prometeu. Então, quando você une as duas coisas, a fé com a esperança, o que você tem? Alguém que vai viver todos os dias crendo na plena provisão e no cumprimento de todas as promessas. Se você remove um dos dois elementos, sem a fé ou sem a esperança, você vai desfrutar de tudo que Deus tinha para fazer na sua vida, irmãos? Vai ou não? Não. Então você precisa ter as duas coisas. Alguns irmãos só têm uma delas. Ele é bom para ter fé, que tenha provisão. Eu creio no pão nosso de cada dia. Senhor, me dá hoje. Eu creio que eu tenho provisão, que em Cristo Jesus eu fui feito justo e eu tenho provisão de tudo que eu preciso. Isso é fé. Aleluia. Você vai desfrutar, é uma grande bênção. Mas junto com a fé você também tem que ter esperança. Que além da provisão, eu creio que está para vir na minha vida uma onda de bênção, de favor, que não é uma fase boa, é uma vida boa, coisas incríveis, extraordinárias vão acontecer, e aí você espera pacientemente no Senhor, crendo, e assim vai ser na sua vida em nome de Jesus. Então presta atenção, porque a esperança está intimamente ligada à fé. Mas como que você vai agir enquanto você espera? Como que você age? Não tem um manual assim, especificamente, um texto só na Bíblia que te fale explicitamente como que tem que ser. Mas alguns textos unidos te dão uma direção muito clara do que fazer.
Quero compartilhar com você aqui e eu creio em nome de Jesus, você vai sair daqui transbordando em fé, em esperança e vai se comportar dessa maneira enquanto você espera e logo mais você vai ter o testemunho completo para dar em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você sabe, eu fico recebendo os testemunhos que vão mandar para o pastor Luiz, principalmente no direct do Instagram, porque eu cuido, eu vou lá, leio, deixo como não lido aquilo que é para ele responder, mas o que é testemunho eu salvo e já mando para ele. E muitos testemunhos, muitos, são de irmãs que por muitos anos desejaram, por exemplo, ter filhos, ou desejaram algum milagre específico na sua saúde, no seu corpo, mas por que eu falo isso? Porque eu não sei se é porque homens não dão tanto testemunho, vivem também os milagres, mas não preocupa de voltar para testemunhar, ou se é porque realmente tem algo ligado especificamente com as mulheres. Mas um fato é que fica evidente que as irmãs caem, parece, não estou afirmando não, só uma percepção, mas parece que as irmãs caem no laço da ansiedade com mais frequência do que os homens. Ficam ansiosas, preocupadas, angustiadas, estressadas. E aí, por conta disso, não pode desfrutar. Por quê? Porque se Deus te dá algo muito bom no momento que você está muito tensa, você não vai desfrutar plenamente. Você sabe, tem uma questão muscular nisso. Semana passada eu falei disso, desse músculo do pescoço. Mas quando você está muito tenso, você sabe, eu sou uma máquina de combate. Fiz artes marciais por muitos anos, mas não estou brincando não, porque eu fiz mesmo full contact muitos anos e fiz jiu-jitsu também 2 anos e meio. E uma coisa que acontece no jiu-jitsu é que você tem o treino de pegada. Você treina para ter uma pegada forte. Então você pega no kimono do outro aqui e o outro tenta arrancar de todo jeito e não dá conta, porque você vira um alicate assim, cadeado, você fecha aqui. E aí é claro que hoje você precisa de muita criatividade para me imaginar fazendo isso. Mas acredite, eu fiz tudo isso. Então eu jogava o kimono por cima da barra e fazia barra puxando pelo kimono para dar pegada. Hoje pesaria de um guindaste para ajudar a levantar. Mudou radicalmente a estrutura óssea. Devo estar igual Wolverine, meus ossos viraram de ferro, assim, aí eu estou mais pesado. Mas o fato é, irmãos, que depois de ficar 2 horas ou mais treinando pegada, e aí você ia fazer o rolo ali com alguém ali, aquela coisa, você segura e não larga, e a maioria dos golpes você usa essa pegada e tal. Depois de fazer isso, aconteceu inúmeras vezes. Você sai, você está com sede e você vai tomar água. Aí você pega um copinho de plástico. O que você acha que acontecia? Em todas as vezes. Você esmaga o trem. Você esmaga. Você não queria fazer isso, mas é porque tem algo inconsciente. Você está preparado para enrijecer, para pegar com força. E eu estava meditando nesse texto, hoje estava avaliando isso. Quantos não são os irmãos que estão tão estressados que Deus não pode colocar as coisas na sua mão, senão você vai quebrar. Você está muito tenso. Aí tem alguns que estão querendo casar, que Deus não pode te dar um trenzinho agora. Usando a expressão bem goiana. Que eu aprendi isso com o irmão, que ele chegou testemunhando: pastor, Deus me deu um trenzinho. Trenzinho? Como assim? Porque, você sabe, depois que eu cheguei em Goiânia, eu tive que aprender a discernir no espírito algumas coisas. Porque às vezes você ouve algumas coisas que é um verdadeiro enigma. Pega o trem em cima do trem. Como que eu vou pegar um trem em cima do trem? Eu não sei de que trem ele está falando. Tem que traduzir. E aí eu falei: irmão, qual trenzinho? Qual? Porque pode ser desde um bolo, pode ser um emprego, pode ser... Falou: não, arrumei uma corte. Falei: uma corte agora é trenzinho. Aleluia. Aleluia. Então, mas para alguns que estão aí querendo entrar no relacionamento, talvez não pode dar agora. Por quê? Você está estressado demais, tenso demais. Aí Deus te dá alguém, você vai agarrar na pessoa, vai machucar. Você vai: não, agora é meu. Vira o Smigol. Meu precioso. Não largo mais. Só que vai arranhar o outro, vai quebrar. Então não pode ser assim. Vai sufocar. Aquela coisa de
primeiro dia de corte, oficializou e já fala, você é o amor da minha vida, eu já estou imaginando nossos filhos. O outro já fala, pela madrugada, achei que era corte, era para conhecer, agora já está imaginando os filhos. Vou contar um negócio aqui para vocês, como diz o outro, fica entre nós. Minha mulher não está aqui não, vou contar. Você sabe, eu conheci minha esposa, eu era ímpio, ela também. E aí eu ia embora, eu vim para Goiânia para ficar só 2 meses aqui. E aí, na semana de eu ir embora, eu conheci minha esposa. Na semana, eu já ia assim, eu ia embora tipo na sexta-feira, eu conheci ela na terça. Aí eu resolvi adiar a passagem, porque eu apaixonei nela, sério. Eu olhei e falei, é minha, não, tem que ser, eu apaixonei. Aí eu adiei a passagem e fui investir na moça. Mas foi difícil. E ela não quer e tal, aquela coisa. E eu tentava de um lado e nada, e do outro e nada. E um mês, e eu, por fim, eu falei, eu vou. Eu ameacei muitas vezes. Não, quer saber, agora eu vou. Aí eu via qualquer sinal de esperança, aquela coisa assim, né? Ela olhou para mim. Mas como que tinha olhado? Só passou o olho assim. Aí eu já alimentava a esperança, eu ia adiando a viagem. Aí teve uma festa de final do ano da empresa, e aí foi assim, determinante. Eu falei, não, tá chegando o final do ano, eu não vou passar aqui, eu não conheço ninguém, minha família toda de outro lugar, tô aqui, não tem ninguém que eu conheça. Se eu estivesse namorando, eu até ficaria, mas não tô, então... Aí eu investi pesado. E aí ela... não quer saber. Falei, Aí, tô falando assim, é um testemunho hoje. Não tô mandando ninguém fazer isso não, irmão. Mas qual que foi o fato? É que daí eu fui conversar com outra moça. A minha intenção era passar a vontade da minha esposa, assim, no aspecto assim, perdi, tava aqui, agora eu perdi. Mas ela não reagiu em nada. Eu só conversei com outra moça e tal, mas resolvi, vou passar a virada do ano em São Paulo, mesmo com a minha família, Natal e Ano Novo, e depois eu vejo se eu volto para Goiânia ou não, para onde que eu vou. Eu só tinha conversado com a moça. No outro dia eu comprei a passagem, eu fui. Ela me mandou uma carta. Mandou uma pessoa entregar lá no aeroporto antes de eu embarcar. Eu só conversei. Estou falando sério. Na carta, ela descreveu como que seria a nossa vida inteira. Não, porque eu já imagino os nossos filhos correndo. Ela descreveu assim. Eu falei, é louca, agora que eu não volto para essa cidade mesmo. É louca. Só que enquanto eu estava em São Paulo, uma amiga em comum me deu sinais de esperança que minha esposa estava interessada, perguntou de mim umas 4 vezes, cadê ele, será que não volta e tal. Aí eu falei, então acho que eu vou voltar. E aí eu voltei. Voltei no começo de janeiro, 2002 isso. Voltei a investir nela e dia 3 de fevereiro entrei em Canaã, aleluia, comecei a namorar com a moça e estamos juntos, 23 anos juntos, para a glória do Senhor, aleluia. Eu criei da promessa, glória a Deus. Mas você sabe, a doida nunca mais eu encontrei. Por quê? Porque tem gente que é assim, então toma cuidado. Se tiver alguém beirando você que está estressado demais, vigia. Agora não é a hora de nada, senão vai pegar, vai machucar. Então, libera essa tensão, irmãos. Relaxa. Amém? Tem alguma coisa que você está tenso, estressado, querendo demais que Deus faz? Tem que ser agora. Se Deus não fizer agora, vai desmoronar tudo. Você já viu gente com essa conversa? Não, você não vai conseguir fazer Deus ter essa pressa. Você não vai gerar essa urgência no coração de Deus. Se você acha que alguma coisa vai desmoronar, fica tranquilo, porque se a sua vida está em Deus, se alguma coisa cair, vai continuar caindo nas mãos dele. Não vai cair para fora da mão dele. Vai cair ainda nas mãos dele, porque você é a menina dos olhos de Deus. Você está escondida debaixo das asas do Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda. Posso ouvir um amém? Aleluia, Deus não vai permitir que a sua vida escorra por entre os dedos dele. Não, ele está te guardando, ele está te protegendo, amém?
Então vou mencionar para vocês, você tem que ser rápido agora para pegar o espírito da coisa. Primeira coisa, para você permanecer esperando, siga a última instrução do Senhor. Eu estou esperando Deus cumprir, mas será que realmente Deus falou? Será que realmente Ele vai fazer? Esses dias eu exortei 2 irmãos, que a conversa dos 2 foi exatamente a mesma. Presta atenção, porque esse pode ser o seu caso. Olha aqui para mim. Irmãos que ficam o tempo todo pedindo para Deus falar. Fala comigo, Senhor. Se realmente o Senhor vai fazer algo. Fala comigo se realmente eu tenho um chamado. Fala comigo se realmente isso daqui é de Deus para a minha vida. Mas presta atenção, o que você precisa não é Deus falar com você. Você está precisando só de lembrar de quando Ele já falou. Deus não tem que repetir, só lembra, teve um dia que Ele falou. Quando você lembra que Ele já falou, Ele não precisa repetir. Lembrar que Ele falou já renova a esperança no seu coração. Então presta atenção, tem alguns aqui que receberam um chamado da parte de Deus. Aí, como ainda não se cumpriu, você fica em dúvida, será que realmente eu tenho um chamado? Mas Deus não vai repetir, Ele já falou, só lembra o dia que Ele falou. Quando você lembra o dia que a promessa veio, você lembra que quem prometeu é fiel para cumprir. Ele não precisa ficar repetindo para você, reimprimindo a sua senha para entregar na sua mão. O fato é que se Ele falou, é certo que se cumprirá. Presta atenção, lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 22, a Bíblia fala a respeito de Noé. Porque Deus deu uma direção para Noé construir a arca. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo depois de Deus dar a instrução foi que o dilúvio veio. Mas quando você vai ler o texto, você percebe que tem uma descrição aqui de prévia, assim, mais ou menos. Porque, não vou ler esses textos todos, mas primeiro fala que quando Deus deu para ele a instrução da arca, ele tinha 500 anos de idade. E depois, quando ele construiu a arca, ele teve os filhos que entraram com ele na arca, ele já estava com 600. Então você vê aí que foram no mínimo 100 anos de espera. 100 anos. E você estava achando que você já esperou demais. Deu uma renovada agora, não deu? Teve gente que esperou 100. Não, você consegue esperar, calma. Por quê? Porque vai acontecer o que Deus prometeu que vai acontecer na hora certa da sua vida. Essa semana, acho que foi ontem, se não me engano, eu fiz uma postagem falando disso, ontem ou hoje, falando disso. Deus não está atrasado. O cerne do post foi esse. Deus não se atrasa, no tempo certo Ele vai cumprir. Aí alguns irmãos já mandam mensagem assim, pastor, mas ora aí, para ver se no meu caso, Deus não acelera, porque está difícil demais esperar. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que permanecer firme e obediente à última palavra que Deus lhe deu. Mesmo que pareça que você está demorando, fica firme naquilo que Ele já falou. Se Ele vai falar outra coisa depois, fique em paz, é Ele que governa a sua vida, mas se apegue naquilo que Ele já falou para você. Não fica pedindo para Ele repetir, Ele não precisa repetir. Você consegue viver por fé, crendo que uma vez que Ele disse e que Ele prometeu, é certo, é certeza, vai se cumprir. Posso ouvir um amém? Amém. Segunda coisa, enquanto você espera, não gere Ismael. Não tome decisões tentando ajudar a Deus. Você sabe que no caso de Abraão, Deus deu uma promessa para Abraão. Qual que foi a promessa? De ti farei uma grande nação. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Olha para o céu, vê se você consegue contar as estrelas. Assim serão seus descendentes. Olha para a areia do mar, vê se você consegue contar. Assim será sua descendência. Mas ele falou isso para um idoso que não tinha filho. E aí o que aconteceu? No outro dia, Isaac nasceu. Foi isso que aconteceu, irmãos? Não, demorou. Demorou 24 anos para Isaac nascer.
Mas chegou um dia que Sara concluiu. Falou, olha, Abraão, eu não duvido que Deus falou que você virou pai de multidões. Não duvido que Deus tenha dito que você vai ter muitos filhos. Mas ele falou alguma coisa, se é comigo isso? Aí Abraão avaliou e falou, é verdade. Ele falou de mim, mas não falou nada de você. Falou, então é o seguinte, talvez não é comigo. Então vamos ajudar Deus. Pega aqui minha escrava e faz um filho nela. E aí vai dar certo o plano, você vai ter os filhos. E o que aconteceu? A Bíblia diz, imediatamente ele pegou a escrava, não deu outra, ela já engravidou imediatamente. Rapidinho já estava com o bebê no colo e nasce Ismael. Mas Ismael era a vontade de Deus para ele, irmãos? Não, não era. Gerou uma consequência. Caso você não saiba, porque tem gente que não sabe, depois Agar, que foi essa escrava, junto com Ismael, saíram de dentro do povo. Não podia crescer junto. O filho da escrava com o filho da promessa. Então, quando Isaac nasceu, Deus falou que Abraão deveria despedir, enviar para outro lugar, Agar com o filho dela. E daí vieram os árabes, os descendentes de Ismael, que se tornaram inimigos dos descendentes de Isaac. E isso já dura 4.000 anos. E a coisa não está melhorando, só está piorando. Você está vendo as notícias, você vê, dia 8 de outubro de 2023, o que aconteceu? Eles simplesmente invadiram, cometeram um ato de terrorismo, mataram. Eu fui lá em Israel mês passado, foi assim, um negócio horroroso, porque o guia muçulmano que nos apresentou lá o Domo da Rocha, mentiu descaradamente. Negócio assim, cara lavada, falando que não, porque no Alcorão, o profeta Maomé nos ensina a viver uma vida piedosa. Uma das coisas é que nós não fazemos mal para crianças, mulheres e idosos. Mas os judeus mentem, usam a mídia para mentir. Irmãos, eles colocaram o bebê em micro-ondas na invasão que eles fizeram em Jerusalém. Eles explodiram bebês dentro de micro-ondas. E ele veio me falar que eles não fazem mal. Pegaram as mulheres reféns, estupraram inúmeras vezes, dilaceraram, mataram idosos, crianças, tudo. Tentado horroroso. Inimigo, mortal, literalmente. Um ódio mortal. Por quê? Porque eles se atribuem como merecedores de toda a bênção e da terra, porque eles também são filhos de Abraão, mas de outra mãe. Paulo, lá em Gálatas, classifica que Agar aponta para a lei e Sara para a graça. Então a grande questão não é você apenas ser filho de Abraão, mas com qual mãe que você foi gerado. Aquela que é fruto do esforço humano é o que a lei produz, você querendo ajudar Deus e pôr na sua mão, querendo dar uma forcinha para Deus. O que você vai produzir? Obras da lei, obras de merecimento. Enquanto com Sara é milagre total, porque não é só Abraão dando conta de produzir filho, mas é com a esposa legítima, e mesmo que ela também seja idosa, mas o Senhor fez completamente como ele prometeu. Então o que garante que a promessa vai cumprir não é o fato de Deus ter feito ou não, mas sim se ele fez de forma que o milagre foi atribuído exclusivamente a ele. Porque Ismael não foi só o milagre de Deus, foi Deus com a ajudinha de Sara. É assim que eles estavam vendo, porque Sara foi lá e indicou a escrava, abriu mão do ego. Uma esposa que oferece uma escrava para ter sexo com o marido. Ela abriu mão do ego. Isso pode ser visto até como algo muito nobre da parte dela, focado em ajudar o marido a cumprir a promessa de Deus. Mas isso é obras da carne, irmãos. Não viva querendo ajudar Deus. Tira a sua mão. Tira a sua mão. Deixa a mão de Deus agindo. Posso ouvir um amém? Amém. Terceira coisa, não haja por pressão das circunstâncias. Abre para mim, por favor, lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Eu não li, mas eu tinha pedido para abrir, mas acabei não lendo, né? Mas não precisa voltar lá, não. Lá em Gênesis 6, 22, falando de Noé, fala, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ele submeteu conforme Deus tinha mandado. Amém. Agora, lá em 1 Samuel, capítulo 13, do 8 em diante, você vai ver alguém que não conseguiu esperar.
e cedeu às pressões. Olha, irmãos, vou falar para os jovens aqui, porque eu já tive que aconselhar alguns casos como esse, de você estar querendo relacionar, fazer corte, depender de Deus para escolher a pessoa com quem você vai casar, mas talvez o pai, a mãe, fica botando pressão, falando, larga disso, vai namorar, tem que testar antes, esse negócio de não experimentar, depois vai que não gosta, aí já está casado, então experimenta, vai beijar, vai fazer sexo, e depois vê se é para casar ou não. Esse conselho gera pressão, claro que gera, porque quem está aconselhando é o pai, a mãe. Mas presta atenção, fique com o que a palavra de Deus te diz. Não ceda às pressões, não ceda. Qual pressão está vindo sobre você para que você acelere as coisas, passe a carroça na frente dos bois? Não ceda. Aqui mostra o exemplo de alguém que cedeu à pressão e a consequência foi terrível. A Bíblia diz, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Eles estavam reunidos como exército para lutar. Só que como demorou para o profeta vir, porque qual que foi a direção do profeta? Junta o povo, e no 7º dia eu vou vir para fazer o sacrifício, representando o povo diante de Deus, e então Deus vai dar vitória sobre essa batalha. Ele determinou o prazo, 7 dias. Honestamente, irmãos, estava até fácil de submeter. Quando você recebe uma direção de alguém que deu a data certa, o profeta falou 7 dias. Só que 7 dias, pode ser 7 dias e 1 minuto, ou 7 dias, 23 horas e 55 minutos, quase acabando o dia. Você concorda comigo ou não? Mas enquanto não virou o 8º dia, ainda é o 7º. Mas o que Saul fez? Ele viu o povo se espalhando. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Ele fez aquilo que era o profeta que iria fazer. Continua. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. É dureza. Tipo assim, com 7 dias e 1 hora, ele foi lá e ofereceu. Mas meia horinha depois chegou o profeta. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que você fez, cidadão? O que você fez? Que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas no tempo, no tempo que você deu de prazo, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás para guerrear contra nós, eu disse comigo mesmo. Olha aí, fica pensando abobrinha e sai tomando decisão, cedendo à pressão. O que ele disse consigo mesmo? Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, porque ainda não foi feito o sacrifício, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Olha que hora a conclusão. Então, disse Samuel a Saul, procedestes neciamente, foi nécio, foi quase que um retardado. O que você fez é coisa de gente doida. Neciamente aqui é pronta para alguém passado no tempo, assim, sabe aquele que é meio bobo, assim. É que hoje em dia não usa tanto essa expressão. Eu cresci usando isso o tempo todo, para falar com meus amigos, e eles comigo, assim, era normal da minha infância, esse negócio de chamar o outro de retardado. Ou você é retardado, você tem problema, você não entende não, pelo amor de Deus, tem que repetir. Então, não estou falando para você fazer isso não, é misericórdia. Mas foi isso que Samuel fez com Saul. Falou, você agiu igual um retardado agora, e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria, olha agora, irmãos, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Se você esperasse eu chegar e eu fazer o sacrifício, você ia ter vitória não só nessa batalha, mas Deus ia confirmar o chamado dele na sua vida para reinar, e isso ia passar por todas as gerações, seu reinado iria durar para sempre. Agora o versículo 14, o último. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada,
e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul perde o trono nessa hora. Deus então escolhe Davi para assumir o lugar. Mesmo assim ele resistiu. Davi é ungido como rei por Samuel, mas Saul ainda permanece no trono por 13 anos, perseguindo a Davi, tentando matá-lo. Por quê? Porque é isso que acontece na vida daqueles que não esperam, que cedem às pressões, vive baseado na opinião do homem, preocupado o que vão pensar de mim, o que estão falando, os conselhos de gente ímpia, e aí você submete às pressões, esquecendo de preocupar o que Deus está pensando disso. Então olha aqui para mim, irmãos, fique sempre com a opinião de Deus a seu respeito, não ceda às pressões, amém? Quarta coisa, seja paciente e cheio de esperança. Lá em Salmo 40, versículo 1, olha o que a Bíblia nos diz, para que você espere então, com essa paciência e confiança, sabendo que Deus está trabalhando. Salmo capítulo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Achou? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Presta atenção, olha aqui para mim, homem e mulher de Deus, eu quero declarar isso na sua vida. A sua confiança no Senhor, a sua paciência em esperar que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida, vai fazer com que todo mundo que conhece você, na hora que testemunhar o mover de Deus na sua vida, temerão e também passarão a confiar em Deus. Por quê? Porque você abriu a sua boca num hino novo. Você não ficou falando como os ímpios falam. Você não ficou abrindo a boca para falar, minha vida nada dá certo, para mim tudo é difícil, não aguento mais essa situação, vou chutar o balde. Não, da sua boca sai um hino, um cântico novo, que glorifica o Senhor e que determina, o Senhor me pôs num lugar firme, os meus pés estão firmados, as situações, circunstâncias, o status da minha conta, a opinião dos outros, não é isso que determina o quanto eu sou abençoado e amado, porque eu sei que se o Senhor prometeu, eu vou desfrutar de todas as promessas, e ao todo mundo, todos que te conhecem, testemunharem, você abrir a sua boca e falando, confiando pacientemente no Senhor, vai fazer com que na hora que essas promessas se cumprirem na sua vida, imediatamente eles temerão e passarão a confiar no Senhor também. Serão atraídos para Deus através do seu testemunho, irmãos. Amém, queridos? Aleluia, eu sinto unção a falar isso para você. Você não vai se arrepender por crer. Continua crendo, permanece crendo. Você vai ter o testemunho, e quem hoje zomba, essa vai ser a sua vingança. Aqueles que hoje zombam, escarneiam, falam, cadê? Você não é o crente? Cadê a bênção? Cadê o milagre? Esses que hoje zombam, a sua vingança contra eles vai ser que logo mais eles vão estar aqui do seu lado, servindo a Deus junto com você e glorificando o nome do Senhor e crendo nas promessas para a vida deles também. E você só de ladinho vai olhar e vai falar, glória a Deus, aleluia. Você não vai tripudiar em cima, porque você vai estar alegre, aleluia. Quinta coisa, cresça e se torne mais forte. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 80. Abre para mim, por favor. Olha o que a Bíblia diz. Te ensinando a utilizar o tempo de espera como um período de crescimento. Lhe perguntaram. Não, Lucas 1, 80. 1, 80. Achou? Ou está errado a anotação aqui?
Eu vou ler conforme está no esboço aqui, está também na sua revista. O que a Bíblia diz? O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então presta atenção, olha aqui para mim, irmãos. Jesus era Deus, você crê nisso? Crê ou não? Mas ele virou Deus com 30 anos quando ele se batizou? Não, ele já era Deus. Como bebê ele já era Deus. Como criança ele já era Deus. A Bíblia diz que com 12 anos de idade, a família foi para Jerusalém, no templo, na festa, e lá foram embora e largaram ele lá. Perderam dele. Ficou 3 dias lá, chocante isso. Até que eles deram falta do menino, voltaram, acharam ele sentado no templo, ensinando, respondendo, fazendo perguntas. Todo mundo abismado o que ele sabia. Por quê? Porque ele já era Deus. Mas o que aconteceu? Ele já realizou o ministério dele? Não, ele esperou. Por quê? Porque existia algo para acontecer. Ele foi crescendo, se fortalecendo. Né? Enquanto ele fugiu para o deserto, enquanto ele viveu em Nazaré, tudo que aconteceu fez parte de um processo. Falei isso para o meu filho hoje. Meu filho mais velho está fazendo faculdade de administração e está fazendo seminário também. E ele tem clareza de que Deus tem um chamado na vida dele para ele ser pastor. E aí, algumas vezes ele questiona, será que eu precisava mesmo fazer faculdade? Era melhor largar esse trem, que eu vou mesmo ser pastor. Então, a coisa certa, na hora errada, acaba se tornando a coisa errada. Uma coisa é fato, ele não vai ser pastor agora, com 19 anos, no tempo que ele está. Então, enquanto isso, vai crescendo, vai amadurecendo, vai avançando em revelação, vai ganhando conhecimento, habilidades, força, estrutura, fé, testemunhos, escrevendo a sua história com Deus. Mas creia, no tempo certo, aquilo que Ele prometeu vai acontecer na sua vida e você vai estar preparado por Ele para viver isso que Ele tem para fazer. O conselho que eu dei para ele serve para você também. Vai viver aquilo que Deus te colocou para viver hoje. Mas não viva de forma natural, viva com esse olhar espiritual. Estou vivendo isso daqui, serve para o treinamento. Tudo faz parte do treinamento para que então eu possa ser vencedor e reinar com Cristo. Deus está usando minha empresa, minha família, minha escola, onde eu estou, onde eu moro, o ministério, tudo que eu estou envolvido hoje faz parte do treinamento, maior de todos eles. Não só para as bênçãos que eu vou apropriar hoje, mas por causa da coroa e do trono que Ele tem reservado para mim. E eu vou governar junto com Cristo por 1000 anos. Amém, irmãos? Sexta coisa, eu quero que você já fique de pé, eu já estou encerrando. Mas não perca o ambiente. Sexta coisa, descanse. Aprenda a descansar. Não se entregue à ansiedade, descanse em Deus, busque o refrigério através da oração no Espírito. Se você não consegue descansar enquanto Deus não faz, acredite, você não vai descansar enquanto Ele estiver fazendo. A grande questão é que você não consegue ver que enquanto Ele ainda não fez tudo, só dá licencinha aqui por causa da câmera, enquanto Ele ainda não fez tudo, o tempo de espera já faz parte do mover dele na sua vida. Ele está trabalhando. A grande questão é você desfrutar desse período também. Né? Minha família sabe disso porque eu falo para eles. Ó, a gente vai viajar de férias. Nós vamos para a praia. Mas é o seguinte, do momento que a gente saiu de casa já é férias. Não vai começar a ser férias só na hora que chegar lá na praia. O percurso até lá já é férias. Então desfruta. Nada de estresse, de nervosismo, vamos desfrutar. O percurso já faz parte da viagem de férias, já faz parte. Então Deus tem um lugar que Ele quer te levar, Deus tem coisas que Ele quer fazer, mas o percurso até lá é para você ir desfrutando também. Amém, irmãos? E a última coisa, ore. Impressionantemente, alguns irmãos esquecem disso, não oram pelas coisas. Orou uma vez e pediu para Deus, e aí ele acha que ele não precisa orar mais. Não, você vai orar até Deus fazer. Olha aqui para mim, vou falar algo para você. Presta atenção. Você sabe, a quantidade de vezes que você toca no assunto mostra o tanto que isso é importante para você.
Um menino que chega para o pai e pede um negócio só uma vez e nunca mais fala disso, o que o pai avalia? Nem está lembrando, não quer isso, coisa nenhuma. Agora, um menino que pede a mesma coisa para o pai todo dia, o que o pai faz? Ele conclui, rapaz, esse negócio é importante para esse menino, eu vou ter que dar, porque eu quero vê-lo feliz na hora que eu entregar isso para ele. Alguns irmãos, eles esquecem isso. Deus olha para você, você é um filho para ele. Você tem que agir como uma criança, não deixa de ser uma criança totalmente dependente do pai. E uma criança dependente, ela pede as coisas. Ela não fala uma vez só e vai viver a vida. Não, pede todo dia. Pede, continua pedindo, até Deus fazer na sua vida. Pede junto com a sua esposa. Um testemunho também que eu recebi de um casal daqui, que teve um dia, durante o jejum, eu liberei uma palavra também. Deus me mostrou que tinha casais que estavam orando por coisas diferentes. Um pediu para morar numa casa, o outro pediu um apartamento. E aí, o que Deus vai fazer? Nada. Deus vai realizar vontade nenhuma. Por quê? Porque um reino dividido não subsiste. Um casamento tem que ter unidade. Então não é orar e Deus vai fazer o que você quer porque Ele te ama e o seu cônjuge deve estar com algum pecado lá e Deus não ouve as orações dele. Não, pelo amor de Deus. Talvez Deus não está ouvindo nenhum dos dois porque não estão orando a mesma coisa. Então vocês têm que entrar em unidade. Na sua casa tem que ter unidade. Então não é só orar por orar, é orar a mesma coisa, alinhada com a vontade de Deus. Aí você vai vir cumprindo. Aí esse casal testemunhou, estavam muito tempo atrás de imóvel para alugar, e uma luta. Um queria casa, outro queria apartamento. Aí ela procurava um tipo de imóvel, ele procurava outro. No dia que ele achava um para ver do jeito que ele queria, levava ela para ver, como que ela ia ver? Olha isso. Você quer me colocar para morar aqui? Você quer? Virava um falatório. E o marido, quando ela falava, arrumei o lugar que não era do jeito que ele queria, ele nem ia. Estou ocupado, não vai dar para ir ver, não. E aí, resumindo, o que você acha que aconteceu? Nada, ficou travada a vida. Aí, nesse culto que eu falei, Deus trouxe clareza. Precisavam entrar em acordo. Chegaram em casa, conversaram, alinharam o que ia pedir. E oraram pela mesma coisa, pela primeira vez. No dia seguinte, arrumaram o imóvel para mudar, que os dois ficaram felizes e na mesma semana já mudaram. E já estão morando lá e já virou um testemunho. E mas precisava de um tanto de dinheiro que tinha que dar e eles não tinham. Aí Deus moveu no coração de um cliente dela. O cliente sentiu, não, eu senti te dar um presente, dinheiro. O dinheiro que ela estava precisando, R$2.000. Cadê o povo sentindo de fazer isso por mim também? Sentiu não, irmão? Essa semana até a irmã perguntou como que é mesmo, brigadeiro que o senhor gosta. Falei, dei a receita. Estou aqui crendo. Mas presta atenção. Olha aqui para mim. Na hora que alinhou a oração, mas oraram. Não foi por pensamento. Orou, alinhou, orou. Aí o Senhor fez. Quero declarar na sua vida também. Você vai orar aqui e agora. Você vai orar aqui e agora. E na hora que você orar, em unidade com sua família, você vai orar, até o Senhor fazer. E você logo mais vai voltar com testemunho para contar também em nome de Jesus. Mantenha o seu coração aberto, meu irmão. Confie plenamente nas promessas do Senhor. Ele é fiel para cumprir todas elas. E aí agora eu quero cantar para você. Só que eu vou pedir para não colocar o som, porque se toca eu me perco, porque eu não dou conta de seguir a melodia. Eu vou cantar. Estou respondendo algo que o Espírito colocou no meu coração mesmo. Enquanto eu estava preparando, essa música ficou o tempo todo na minha mente. Eu falei, então eu vou pedir para os irmãos, eu vou cantar. Não senti alegria com isso. Falei, não é para eles cantar. Falei, então vou pôr do computador para tocar. Também não senti alegria. Na hora que eu falei, então eu vou cantar, rapaz, me deu uma alegria louca. Né? Tá, agora eu vou cantar para você. Acha a letra para mim, por favor. A música, agora eu acho que é Deus de Promessas. Começa, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Quantos creem que os olhos do Senhor estão atentos e permanecem em você? Então, se você sabe a letra, você vai cantar junto comigo, sem os instrumentos, para não bagunçar a coisa. Nós vamos cantar junto.
e depois nós vamos orar, amém? Aleluia. Como que é? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Passa. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia. E não de longe, oh Senhor. Aleluia. Põe a letra próxima. Declara agora bem forte. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai ser. Vamos mais uma vez, Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem, aleluia, mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Eu quero que nesse espírito você feche seus olhos agora e você vai orando. Vai reafirmando isso. O Senhor é um Deus de aliança. Ele é um Deus de promessa. Aquilo que Ele prometeu é certo que se cumprirá na minha vida, na minha casa, na minha família. Vai orando, vai orando. Agora é a hora de você reafirmar diante dEle. Você vai esperar pacientemente no Senhor, e seus olhos vão ver cumprido na sua vida todas as promessas do Senhor. Vai orando, vai